Santa Catarina apresenta projeto de concessão para a Serra do Rio do Rastro. Estudo prevê 30 anos de licença com acesso gratuito. Colheita na Serra Catarinense. Agricultores familiares colhem cerca de 20 toneladas por hectare da goiaba serrana, fruta típica do sul do país. Embraer registra prejuízo de quase 429 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. No Vaticano, cardeais fazem apelo à paz. Religiosos invocam cessar-fogo na Ucrânia e Oriente Médio. Déficit comercial americano atinge novo recorde. Números refletem aumento nas importações antes que tarifas entrem em vigor. A Alemanha tem novo chanceler. Friedrich Merz é eleito primeiro-ministro após revés surpreendente. E você vai ver ainda. Recursos impulsionam produção da agricultura familiar em Santa Catarina. Mais de 3.000 propriedades são beneficiadas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 6 de maio. O Instituto Água e Terra divulgou nesta terça o resultado anual da primeira operação de combate ao desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Paraná. O estado vem alcançando resultados expressivos no combate ao desmatamento ilegal. A força-tarefa ocorreu entre os dias 27 de abril e 4 de maio, em 27 municípios da área de abrangência dos escritórios regionais de Francisco Beltrão e Pato Branco, no sudoeste do estado. Ao todo, foram lavrados 141 autos de infração ambiental, com a aplicação de mais de 2 milhões de reais em multas, além do embargo de uma área de 244,3 hectares, equivalente a 244 campos de futebol. A gente percebeu que ao longo de todos esses anos que a gente vem fiscalizando na região, um declínio de desmatamento. Isso vem de encontro com tudo que o governo do estado vem fazendo para o estado ser um estado sustentável. A operação se concentrou em regiões de pequenas propriedades rurais e teve como objetivo reduzir o número de alertas de desmatamentos. Além das penalidades administrativas, as áreas embargadas não poderão ser utilizadas pelos autuados para qualquer tipo de finalidade, que não seja a regeneração natural ou a recuperação do território. Conforme o Instituto, o Paraná tem registrado uma redução de 95,2% no desmatamento da Mata Atlântica nos últimos 4 anos. A colheita da goiaba serrana em Santa Catarina chega ao fim. A fruta nativa do sul do Brasil é cultivada por agricultores familiares no Planalto Serrano e é importante para a economia dos produtores rurais, além de movimentar o mercado nacional. Entre os meses de março e maio, no Planalto Serrano catarinense, é tempo de colheita. A goiaba serrana está pronta para consumo e, principalmente, para venda. A fruta nativa do sul do país, com aroma marcante, perfume intenso e com sabor doce acidulado, é cultivada por agricultores familiares em aproximadamente 20 hectares. A produtividade média é de 15 a 20 toneladas por hectare. Inicialmente plantada para consumo próprio, a versatilidade da goiaba serrana abriu um novo caminho para agricultores, se tornando uma alternativa lucrativa para a diversificação da renda em propriedades familiares. A ideia inicial foi para ter para comer em casa. O vô ainda era vivo, o pai plantou ali para nem que fosse só para nós sentar ali, botar um banquinho embaixo do pé e comer. Pro uso caseiro, principalmente, foi o inicial, se não desse certo. Aí começamos e foi abrindo portas e portas, conhecendo pessoas, trazendo amigos. A goiaba serrana é considerada uma superfruta por carregar grandes quantidades de antioxidantes e outros nutrientes. Também chamada de fruta do futuro, ela vem sendo estudada pela EPAGRE e pelo governo estadual, com pesquisas voltadas ao aumento da duração da fruta por meio do melhoramento genético. A goiabeira serrana passou a ser cultivada comercialmente no estado a partir da década de 1980, por meio de um programa de pesquisa e domesticação da espécie coordenado pela EPAGRE.
A parceria entre o governo, instituições e produtores também busca fortalecer o cultivo entre as famílias de agricultores. Uma das rendas familiares da propriedade. Ela é uma fruta que abre muitas portas, como já falei, traz muitas amizades e é uma fruta do futuro, que nós tinha aí no meio do mato e não se dava muito valor. Teve que vir o pessoal de fora para mostrar que é uma fruta com bastante importância, com potencial comercial muito alto. Ela é pouco conhecida no Brasil ainda, mas estamos trabalhando para que mais pessoas possam degustar dessa ótima fruta. A planta cresce naturalmente em altitudes acima de 800 metros, associada aos biomas da Mata Atlântica e Pampa. De aparência semelhante à goiaba comum, a goiaba serrana tem casca verde, mesmo quando madura. Apenas a polpa é consumida in natura, uma massa gelatinosa de cor clara, altamente aromática e com um sabor agridoce. Além do consumo fresco, a fruta pode ser usada na produção de sucos, geleias, doces em pasta ou corte, espumantes artesanais e outros. Costumamos dizer que nós vendemos um gostinho de saudade, porque todo mundo lembra que comia na casa do vô, no sítio da avó, pulava o muro do vizinho para pegar goiaba e coisa. Por isso dizemos que vendemos saudade. O governo de Santa Catarina apresentou um novo projeto de concessão do Mirante em busca de quem topa investir nesse pedaço de paraíso. A paisagem é de tirar o fôlego. A Serra do Rio do Rastro é o maior cartão postal de Santa Catarina. Eleita pela revista espanhola 20minutos.es como a estrada mais espetacular do mundo. Mas o desafio é desenvolver o potencial econômico e turístico da região, preservando toda a beleza natural encontrada aqui. Com o objetivo de atrair parcerias privadas, entre os dias 24 e 30 de abril, o Estado promoveu encontros com empresas, apresentou detalhes e esclareceu dúvidas e divulgou o projeto de concessão da área pelo período de 30 anos. A empresa que assumir a gestão deverá construir, operar, manter e explorar o complexo turístico de forma sustentável. O plano prevê a criação de um pavilhão principal, com lojas, restaurantes temáticos, praças de eventos e, como destaque, uma ponte de vidro com vista panorâmica. Mesmo com a nova estrutura, o acesso ao mirante continuará livre, sem custos para o visitante. O prazo para a entrega das propostas é 16 de junho, às 14h, na Secretaria de Administração em Florianópolis. Uma nova roda de reuniões com o mercado está prevista para maio, em São Paulo, na capital catarinense e também por videoconferência. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou os protocolos de comunicação de alertas meteorológicos à população. As informações sobre o grau de severidade de cada situação serão apresentadas a partir de uma escala de cores associadas à orientação sobre o comportamento que a população pode ou deve adotar para se proteger. Os novos alertas serão divulgados nas cores verde, que indica a situação de normalidade, amarela, alerta moderado, laranja, alerta alto, vermelha para um alerta muito alto e, por fim, a cor roxa, que indica ação imediata. Todas as informações e orientações você confere no site da Defesa Civil Gaúcha, defesacivil.rs.gov.br. A fabricante brasileira de aviões Embraer anunciou nesta terça-feira que teve prejuízo no primeiro trimestre do ano. A Embraer registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 428,5 milhões nos 3 meses do ano. De acordo com a fabricante brasileira de aviões, as perdas ficaram acima dos R$ 63,5 milhões de prejuízo no mesmo período do ano passado. Em comunicado, a empresa destacou que os resultados não foram afetados pelas tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump. Os primeiros 3 meses do ano foram historicamente fracos para os lucros da Embraer, que, no entanto, alcançou a maior carteira de pedidos de todos os tempos, avaliada em R$ 150 bilhões na cotação atual. A empresa, uma das maiores do mundo no setor, obteve uma receita de R$ 6 bilhões e 400 milhões de reais, 44% acima do primeiro trimestre de 2024, e a maior para o período desde 2016.
Entre janeiro e março de 2025, a fabricante entregou 30 aviões, 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Também manteve a previsão de 222 a 240 aeronaves entregues em 2025. No ano passado, foram entregues 206 aeronaves. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Peru suspende mineração de ouro no norte do país após massacre de trabalhadores. Friedrich Merz é eleito primeiro-ministro da Alemanha após revés surpreendente. E ainda, recursos impulsionam produção da agricultura familiar em Santa Catarina. Mais de 3 mil propriedades são beneficiadas. Nós voltamos em instantes. Aproveite o Diazão das Mães com ofertas do Comprão. Dá pra levar mais e garantir o presentão. Banana caturra apenas R$ 1,99 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos bandeja com 30, R$ 17,99. Maminha ATC a vácuo, R$ 37,79 o quilo. Arroz branco Kika 5 quilos, R$ 16,99. Farinha de trigo Nordeste 5 quilos, R$ 15,99. Lava-roupas Omo 2,4 kg, R$ 25,99. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui. Um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. De volta e agora vamos com alguns destaques internacionais. O Peru suspendeu todas as atividades de mineração de ouro na província de Patás, no norte do país. A medida vale por 1 mês. A presidente do Peru, Dina Boluarte, impôs um toque de recolher e suspendeu a mineração de ouro em um distrito do norte do país. A medida ocorre porque 13 trabalhadores foram encontrados mortos no último domingo, após um sequestro dentro de uma mina de ouro. Se suspenderá todos os atos, todas as atividades, todas as atividades de mineração na província de Patás serão suspensas por 30 dias, prorrogáveis para facilitar a instalação de nossas Forças Armadas. Para facilitar a instalação de nossas Forças Armadas. A mineração é um importante motor econômico no Peru, um dos maiores produtores de ouro da América Latina. Todos sabemos que a atividade ilegal de nossa mineração movimenta milhões e milhões, muito mais do que os milhões que o narcotráfico movimenta. Temos que lutar e vencer esta guerra. Temos que dar-lhe batalha e ganhar esta guerra. Patás, localizada a cerca de 900 quilômetros da capital, Lima, está sob estado de emergência devido à escalada da violência causada pela corrida do ouro no país. As 13 pessoas encontradas mortas no domingo eram funcionários de uma subcontratada da mineradora Poderosa. Eles foram sequestrados dias antes, supostamente por garimpeiros ilegais que trabalhavam com gangues criminosas. O Peru passa por uma onda sem precedentes de extorsão e violência de gangues, levando as autoridades a declarar estado de emergência em várias partes do país.
O Ministério da Defesa da Rússia divulgou nesta terça-feira imagens que mostram soldados embarcando em um ônibus como parte de uma troca de prisioneiros de guerra com a Ucrânia. De acordo com o Kremlin, 205 militares foram liberados de cada lado às vésperas de um cessar-fogo de 3 dias decretado unilateralmente pelo presidente russo Vladimir Putin. A Ucrânia não comentou o comunicado russo. Esta troca de prisioneiros ocorre 3 dias antes das celebrações do aniversário de 80 anos da vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista. O atual conflito na Ucrânia deixou dezenas de milhares de mortos e feridos em ambos os lados. A questão dos prisioneiros de guerra é um tema com negociações difíceis e um dos poucos sobre os quais Kiev e Moscou ocasionalmente conseguem chegar a um acordo. E a Alemanha tem um novo chanceler. O líder conservador Friedrich Merz foi eleito na segunda votação após perder o primeiro turno em uma reviravolta inicial impressionante. O líder conservador alemão Friedrich Merz prestou juramento como novo chanceler da Alemanha. Ele venceu uma disputada segunda votação no parlamento nesta terça, após não obter maioria na primeira votação. O político de 69 anos obteve a maioria absoluta de 325 votos contra 289 na segunda votação secreta na Câmara Baixa do Parlamento, para se tornar o novo líder da maior economia da Europa. A vitória final de Merz teve um sabor agridoce, já que a derrota inicial, a primeira desse tipo na história do pós-guerra da Alemanha, apontou para rumores de descontentamento dentro da estável coalizão. A primeira votação secreta era esperada como uma formalidade, mas se transformou em desastre para Merz quando ele não conseguiu reunir a maioria absoluta necessária. O presidente Frank-Walter Steinmeier nomeou Merz como 10º chanceler da Alemanha do pós-guerra, antes da esperada visita do novo premier a Paris e depois a Varsóvia na quarta-feira. A vitória conturbada de Merz coroa uma antiga ambição de liderar a Alemanha, frustrada pela primeira vez, décadas atrás, pela rival de partido Angela Merkel, que serviu como chanceler por 16 anos. Merz promete reanimar a economia alemã em dificuldades e fortalecer o papel de Berlim na Europa em resposta às rápidas mudanças desde que o presidente americano Donald Trump retornou ao poder. O magnata aumentou a pressão sobre os aliados europeus, reclamando que eles gastam muito pouco com a OTAN e impondo tarifas que são especialmente prejudicadas para a Alemanha, uma potência exportadora. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, alertou nesta terça-feira que o mundo registrou uma desaceleração no desenvolvimento humano em 2024. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que inclui dados sobre a expectativa de vida, saúde e educação, a humanidade havia se recuperado em 2023 do impacto da pandemia da Covid-19. Mas o PNUD ressalta que a trajetória ascendente, que teria permitido alcançar um nível elevado de desenvolvimento humano em 2030, parece perder impulso e a brecha entre países ricos e pobres aumentou ainda mais. A questão é ainda mais preocupante porque a desaceleração começou antes dos cortes anunciados recentemente à ajuda internacional por vários países, em particular pelos Estados Unidos. Embora os especialistas do PNUD ainda não tenham certeza sobre as causas subjacentes da desaceleração observada no ano passado, eles identificaram a desaceleração dos avanços na expectativa de vida, talvez vinculada aos efeitos colaterais da Covid ou às guerras que se multiplicam no mundo. O Departamento do Comércio americano anunciou em comunicado nesta terça-feira que o déficit comercial dos Estados Unidos atingiu um novo recorde em março. Os números refletem um forte aumento nas importações antes das tarifas do presidente Donald Trump entrarem em vigor.
A balança comercial de bens e serviços em março foi deficitária em 140 bilhões e 500 milhões de dólares, um aumento mensal de 14%. Este é o maior déficit mensal desde que os registros começaram em 1992. Os dados incluem o mês anterior à implementação pelo governo de tarifas de 145% sobre a importação de muitos produtos chineses e uma tarifa geral de 10% sobre os produtos procedentes da maioria dos países. A Casa Branca também impôs tarifas superiores a 10% para dezenas de parceiros comerciais, mas anunciou uma pausa até julho para dar tempo de renegociar os acordos comerciais com estas nações. O déficit comercial de março foi superior à estimativa média de 137 bilhões e 600 milhões de dólares dos economistas entrevistados por Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. O saldo negativo foi impulsionado pelo crescimento de 4,4% nas importações, no valor de 419 bilhões de dólares, em meio a uma corrida para a compra de produtos da entrada em vigor das novas tarifas. Os 133 cardeais iniciaram hoje o isolamento para o conclave que começa nesta quarta-feira. Os envolvidos nas votações para escolher o próximo Papa prestaram um juramento de silêncio na Capela Paulina do Palácio Apostólico do Vaticano. Todos os cardeais estão instalados na residência de Santa Marta e outras dependências do Vaticano, onde vão ficar isolados do mundo durante o conclave até a escolha do sucessor do Papa Francisco. A Santa Sé anunciou que a partir das 3 da tarde, no horário local desta quarta-feira, os sinais de telefonia serão cortados no interior do Vaticano para isolar os cardeais de influências externas. Durante o conclave, os príncipes da igreja deverão permanecer sem telefone, sem acesso à internet ou aos meios de comunicação e conservar o sigilo sobre tudo que diz respeito à eleição do novo sumo pontífice. Os cardeais da Igreja Católica fizeram nesta terça um apelo à paz na Ucrânia, Oriente Médio e muitas outras regiões do mundo, na última reunião preparatória antes do conclave para a eleição do novo Papa. Em uma declaração divulgada pela Santa Fé, os religiosos fizeram um apelo sincero a todas as partes envolvidas para que alcancem o mais rápido possível um cessar-fogo permanente e negociem sem condições prévias nem mais demoras a paz tão longamente desejada pelos povos envolvidos e pelo mundo inteiro. Os apelos para acabar com os conflitos no mundo foram uma constante durante o pontificado do Papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril de 2025, aos 88 anos. Na última mensagem do pontífice argentino, no domingo de Páscoa, ele denunciou a dramática e indigna crise humanitária em Gaza e pediu um cessar-fogo. Também apelou pela paz no Iêmen, na Ucrânia e na República Democrática do Congo. Nesta terça-feira, também foram anulados o Anel do Pescador e o selo de chumbo do Papa Francisco, durante uma reunião da Congregação Geral dos Cardeais. Os britânicos celebram o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Os membros da família real assistiram ao desfile militar realizado nesta segunda-feira. As comemorações seguem até quinta-feira. Com um desfile militar e festas nas ruas, o Reino Unido celebra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O evento inclui uma homenagem aos poucos veteranos sobreviventes. A parada militar, com 1.300 membros das Forças Armadas Britânicas, que marcou o início das celebrações de 4 dias, contou como sinal de apoio com 11 soldados ucranianos e 50 militares da OTAN. Antes do desfile, as comemorações começaram ao meio-dia, com a leitura pelo ator Timothy Spall de trechos de um discurso do então primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em 8 de maio de 1945, dia da vitória. O rei Charles III e a esposa Camila, além dos príncipes de Gales, William e Kate, acompanhados dos 3 filhos, assistiram ao desfile dos militares a partir de uma tribuna instalada perto do Palácio de Buckingham.
Charles III e William, herdeiro da coroa, vestiam uniformes militares em uma tribuna na qual também estavam o primeiro-ministro Keir Starmer, os príncipes Anne e Edward, irmãos do rei, e quase 20 ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, alguns com mais de 100 anos. O rei Charles, de 76 anos, que se recupera de um câncer, apareceu depois, ao lado da família real, na varanda do Palácio de Buckingham, para observar o voo de aviões antigos e modernos. Em 8 de maio de 1945, no mesmo local, o rei George VI e a rainha Elizabeth saudaram ao lado das filhas, Elizabeth e Margaret, dezenas de milhares de londrinos para celebrar a vitória. Naquela noite, as duas princesas, com 19 e 14 anos, se uniram à multidão. Elizabeth II, já como rainha, descreveria o momento como uma das noites mais memoráveis da vida dela. As comemorações no Reino Unido terminam na quinta-feira, com um minuto de silêncio ao meio-dia e um serviço religioso de ação de graças na Abadia de Westminster, com a presença da família real, antes de um concerto na Horse Guards Parade, em Londres. O estado de Santa Catarina liberou mais de 20 milhões e meio de reais para apoiar diretamente produtores da agricultura familiar. Os recursos estão sendo aplicados por meio de linhas de crédito subsidiadas e programas de assistência técnica com foco em infraestrutura rural, irrigação, sanidade animal e incentivo à permanência no campo. A maior parte dos recursos, cerca de 15 milhões e 700 mil reais, foi destinada ao Fundo de Desenvolvimento Rural. O valor financiou investimentos em propriedades de mais de 3.400 agricultores. Os programas apoiados incluem iniciativas como o Água no Campo, o Financia Leite e ações voltadas para jovens e mulheres no meio rural. Esse é o primeiro mês dos desembolsos, ele ocorrerá durante o ano todo. Procure na sua cidade os técnicos da EPAGRE ou da SIDASC, se for o caso, para validar o seu acesso, o seu direito ao acesso aos programas que são tradicionais e muito produtivos aqui no nosso estado. Com taxas subsidiadas por meio do Pronamp Agro SC, o crédito rural passou a ser mais acessível para pequenos produtores. Os financiamentos permitem investimentos diretos na produção e na estrutura das propriedades, em muitos casos, sem a necessidade de buscar crédito em bancos tradicionais. Aí o retorno desses investimentos seria em aumento da produção anual, né? E a gente espera, né, que a dona Ângela, né, colhe os frutos desses investimentos. E a gente está bem feliz, né? Eu também. Que foi a primeira vez que ela fez esse investimento, agora mais à frente vai realizar mais alguns, né? Com certeza. Outros 4 milhões e 800 mil reais foram liberados por meio do Fundo Estadual de Sanidade Animal. Esse valor foi usado para indenizar produtores que precisaram abater animais por questões sanitárias. O fundo atua na prevenção de doenças e na manutenção da qualidade da produção de carne e leite no estado. O programa me ajudou também bastante na questão de fazer aquela cerca, né, e no melhoramento do galpão, ali na cerca, né, e tanto nas porteiras ali de entrada, onde é que o caminhão entra, né. Então foi uma coisa muito boa, dizer assim, esse programa me ajudou bastante. Todos os programas são executados com apoio técnico da EPAGRE e da SIDASC. A assistência ajuda a orientar o uso correto dos recursos e amplia as chances de sucesso dos projetos. Em um cenário de êxodo rural e envelhecimento da população do campo, o incentivo técnico e financeiro é apontado como estratégia para manter a produção e as famílias no meio rural. E o Pix News fica por aqui. A íntegra da edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também é só acessar pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Na sequência tem CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.